Tudo bom, Miro? Como você tá? Tudo certinho, Thalita. Você, tranquilinha? Na paz? Tranquilinha, tudo certo. Miro, queria conversar com você um pouquinho sobre Congresso, relação com o governo e outras coisinhas mais. Ontem a gente viu a entrevista, né, do presidente Lula aos jornalistas e pareceu ali que estava tudo muito bem, né? Então, o Lula fez questão de falar que as relações com Lira estavam boas, que eles tinham conversado, não tinha sido uma reunião, mas uma conversa, e que ele iria, sim, marcar reunião mais oficialmente com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, mas que as coisas estavam fluindo, né? E hoje a gente tem talvez uma prova de fogo em relação a essa relação, por conta dos vetos que serão analisados pelo Congresso. É, e é isso, assim, vamos ver como está articulada essa base governista, porque tem, me parece, algumas cartas marcadas, né? Essa questão da saidinha. Lula foi lá e vetou parte do veto aí das saidinhas, mas parece que já há uma expectativa de que o Congresso derrube isso, né? Por mais que o governo esteja lutando para que isso não aconteça. Então, assim, há algumas cartas marcadas e vários projetos aí para serem votados em relação a vetos do presidente Lula. Ao mesmo tempo, a gente tem uma atuação lá na Comissão de Constituição e Justiça que é muito preocupante, né? A gente tem esse projeto de lei que passou pela comissão que tira qualquer tipo de benefício para pessoas que ocuparem ali espaços em zonas rurais ou urbanas. Tem uma discussão acontecendo também na CCJ, que é em relação aos estados terem autonomia para legislar sobre porte e posse de armas, o que também é bastante absurdo. Absurdo no sentido de essa comissão eleger como prioridade essas pautas. E a gente sabe que é uma comissão que tem uma extremista de direita ali na presidência, né? Então, assim, eu queria te ouvir sobre relação do governo com o Congresso nesse momento, como você vê essa relação e essa composição, o que está sendo discutido pelo nosso Congresso nesse momento? Então, Thalita, na entrevista ontem com os jornalistas, eu acho que o Lula fez o que ele tem que fazer, né? Ele diz, não, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, né? Estamos governando, o Congresso está legislando, está tudo na paz. Mas a gente sabe que não é bem isso. O Lula conhece a correlação de forças no Congresso Nacional. A eleição de 2022 é isso. Nós tivemos uma vitória épica da democracia contra o fascismo com a eleição de Lula presidente, com a derrota do capetão, do Bolsonaro, mas nos governos estaduais e no Congresso, no Senado e nas câmaras, na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas também, o retrocesso foi muito violento. Você teve uma ampliação de uma base fisiológica, chamado Centrão, pesou muito para isso. O fato do Bolsonaro ter passado o orçamento para o primeiro-ministro Arthur Lira, né, através do orçamento secreto, muitas emendas parlamentares, isso mexe com obra em todo o interior do Brasil. Isso impactou na eleição. Você, então, teve um aumento da bancada fisiológica, dessa bancada do Centrão, o que dá força para o Arthur Lira. E você teve, o que é pior, um aumento da extrema-direita. Né? Nós tínhamos deputados de direita já no Congresso, fascistas no Congresso, mas eram muito minoritários, quase que não conseguiam montar uma bancada. Hoje eles têm uma bancada. Né? O Lula, nessa conversa com os jornalistas, ele foi explícito, ele falou, eu tenho que me relacionar com o Congresso. O meu partido, ele citou o partido dele, não citou nem todas as forças de esquerda. O meu partido tem 70 deputados. São 513. Eu tenho que me relacionar com o Congresso. Né? Se você somar todo o campo de esquerda, vamos chamar, pegar os 7 partidos que se colocam como forças de esquerda, você tem 130 deputados em 513. Então a correlação é muito adversa no Congresso. Né? É muito adversa. Seja pela presença crescente desse setor mais fisiológico, Centrão, seja por uma coisa nova, extremamente perigosa. Você acabou de citar a Caroline Detoni, né, que é a presidenta da CCJ na Câmara Federal. É uma deputada fascista de Santa Catarina. Podia citar o Nicolas Ferreira, um deputado fascista de Minas Gerais, presidente de uma comissão estratégica, que é a Comissão de Educação. Né? Então, o Lula sabe disso. Então, o Lula tem que tentar diminuir o clima. Ele sabe que tentar testar demais o Congresso é bom nunca esquecer a Dilma.
Nunca esqueci a Dilma. Quando testou demais, deu no que deu. Né? Eles foram para o processo de impeachment. É bom a gente, inclusive, não esquecer, foi uma das perguntas feitas na entrevista com o Lula, que uma figura voltou a circular no Congresso e que tem expertise, para usar um termo da moda, em golpe, em impeachment, que é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha estaria, segundo jornalistas do UOL, estaria sendo o mentor intelectual do Arthur Lira na atualidade, o guru do Arthur Lira na atualidade. Então o Lula sabe disso. Ele sabe que é minoritário e ele vai ter que negociar. E aí ele cobra dos ministros que negociem mais. Ele fala, ó, Haddad, Alckmin, negocie mais. O Alckmin, inclusive, está todo cheio de graça. Fez uma figurinha daquele personagem de desenho em quadrinho, aquele que corre para chuchu. Papaléguas. Isso, Papaléguas e a carinha do Alckmin. O presidente pediu para a gente pé na tábua, então pé na tábua. Ele cobra dos ministros, cobra que todo mundo converse, e ele fala, isso é a política, tem que conversar, tem que dialogar. E ele mesmo ocupa um papel central nisso, passa a ocupar um papel central nisso. Então já teve uma conversa reservada que ele não revela o que rolou com Arthur Lira, mas você vê, o Arthur Lira saiu da conversa mais calminho. Sim. É evidente que nessas conversas há cedências, não tem jeito. Por exemplo, tá aí uma das coisas que tinha dado um atrito, que era um atrito localizado, era a questão do presidente do INCRA, do primo do Arthur Lira, em Alagoas, que era era o superintendente do INCRA em Alagoas, e que é um sujeito detestável, um bolsonarista tal, teve toda uma pressão para derrubá-lo. O governo retirou o presidente do INCRA, retirou o primo do Lira, mas o Lira acaba de indicar quem vai ser o sucessor. São negociações. É da política. Às vezes tem que pôr o dedo no nariz, mas não tem jeito, é da política. Né? Se você tivesse uma outra realidade, que era, por exemplo, forte presença nas ruas do povo, exigindo mudanças, avanços, tal, você podia ter uma outra realidade no Congresso. Como não tem essa realidade, o presidente trabalha com a relação do Congresso e com os dados das pesquisas. Ele vai trabalhando com isso, e aí então ele faz essa fala. Você vê que ele pegou leve até com o Eduardo Cunha. Não, o Eduardo Cunha, a filha dele é deputada, ele já foi presidente da Câmara, tem que respeitar, ele faz política. Ou seja, é o Lula paz amor tentando dar um break na crise que estava não crescendo. Né? Vamos ver se dá certo. Eu tenho para mim, ele entende mais dessa arte da política. Eu tenho para mim que não vai dar muito certo. Espero estar errado. Porque é isso, é um ano de eleições. É um ano de eleições. E essa direita fisiológica, essa extrema-direita orgânica, vai atiçar cada vez mais o conflito com o governo Lula. Porque ela não pode deixar que o projeto representado pelo presidente Lula, isso no campo popular, progressista, esse projeto se saia bem nas eleições municipais. Então, mas o não dar certo... O não dar certo é as pautas do governo passarem a ser bloqueadas ou perderem ali em discussões, é isso? Eu acho que vai ter mais tensão no Congresso, pelo menos até agora, antes de entrar no recesso branco que é da campanha eleitoral. Vão ter mais tensões. Né? Tá se dizendo que hoje já não se vota essa semana a questão dos vetos, né? Dos 30 e poucos vetos, né? do presidente Lula. Não sei se é todo esse... São muitos vetos. 32. Né? 32 vetos. Não é isso? 32 vetos. Parece que já não vota mais. Né? Parece que essas conversas serviram para dar uma acalmada na fervura. Mas eu tenho para mim, Thalita, aí é a conferir. O Lula vai fazer isso. Ele vai tentar baixar o fogo. Baixar o fogo, porque ele sabe que ele precisa ter governabilidade no Congresso, que ele é minoritário no Congresso, e ele sabe que ele tem que evitar pautas bombas para que o país continue crescendo, se desenvolvendo, né? Ele sabe disso, então ele vai tentar isso. Agora, por outro lado, as forças de extrema-direita e a direita fisiológica, a extrema-direita para desgastar o governo e dane-se o Brasil. A extrema-direita está pouco se incomodando se o Brasil afunda ou não afunda, se pessoas passam fome ou não passam fome. A extrema-direita não tem nenhum sentimento humano. Ela é isso que foi o Bolsonaro, é a necropolítica. Dane-se. Dane-se. Agora, a direita fisiológica faz como forma de chantagem. Ela tensiona
para obter mais vantagens. Tensiona para obter mais vantagens. É um jogo. É um jogo. Então, volto a dizer, espero estar equivocado. Eu acho que o Lula faz um movimento para diminuir a tensão, mas não me parece que a extrema-direita está a fim de diminuir a tensão. Pelo contrário, ela está a fim de radicalizar e dane-se o Brasil. E a direita fisiológica está a fim de chantagear. Ela quer chantagear. Se ela diminui muito a pressão, diminui a capacidade dela de barganha. Então ela quer chantagear. Então, me parece que esse é o jogo. Esse é o jogo que, infelizmente, é o jogo decorrente da correlação de forças real. Correlação de forças, no meu entender, você analisa para mudar, não analisa para manter do jeito que está. Correlação de forças não é para você dizer, não, a correlação de forças é adversa, então vamos ficar quieto. Não, correlação de forças é adversa, vamos ver o que fazer para mudá-la. Mas você tem que agir sobre a realidade. Né? E, no caso, a realidade é muito desvantajosa nesse sentido. Ela é desvantajosa, seja do ponto de vista do Congresso Nacional, esse dado que o Lula fala, o PT tem 70, a Câmara tem 513, nunca esqueçam disso. Né? E ela é desvantajosa também de pressão de mercado, essa ditadura do mercado que é violentíssima, ela é desvantajosa. Né? O Lula vai procurando negociar. Então, nessa conversa com jornalistas, um cafezinho da manhã, tal, vamos pegar leve, calma, pessoal, tá tudo ótimo, a relação tá ótima. É o papel dele, ele tem que pôr panos quentes, ele tem que tentar evitar a fervura. Sim, é uma situação muito desvantajosa para o governo, porque é isso, a extrema-direita ali nas comissões faz e acontece, consegue lacrar com as discussões e com esses projetos apresentados. Quando eles chegam em plenário, essa direita aí fisiológica, esse centrão, vai barganhar a partir disso, não é? Daí vai barganhar com o governo para ver se passa ou não passa esses projetos já aprovados por comissões. Então é isso, a gente fica num risco muito grande de ter projetos aprovados a depender de como tanto o governo vai se movimentar, como essa direita fisiológica vai conseguir negociar. É muito perigoso para a gente quanto sociedade, mas é isso, política é isso, não tem jeito, né? Essa negociação o tempo todo por não ter uma maioria no Congresso, que a gente sempre soube que existiu, né? Que aconteceria. Deixa eu te perguntar sobre Carla Zambelli, deixa eu colocar esse elemento. Fala, você quer complementar? Não, só uma questãozinha, acrescentando, Thalita. Você tem esse elemento. Então, por exemplo, as pautas bombas. Todos esses projetos, né, mesmo PERS, tudo isso, são pautas bombas para inviabilizar economicamente o governo. Então, inclusive um cinismo lascado, porque essa turma fala em ajuste fiscal, austeridade fiscal, mas tentam sacanear o governo, né, com questões tributárias fiscais que fragilizam o governo. Né? Você pega esse PERS, por exemplo, quem faz uma baita pressão nesse negócio são os supermercados. Né, são os grandes shoppings que sacaneiam utilizando esses benefícios. Né? Você pega a shopping, por exemplo, ela se cadastra com vários tipos de isenção. Não é só o shopping enquanto imóvel, é o shopping enquanto eventos, é o shopping enquanto cinema, é o shopping. Eles vão conseguindo benefícios. A extrema-direita e a direita fisiológica entram com essas pautas bombas sabendo que isso prejudica a ação do governo. Você pega, eu vi o líder do governo falando, não, o governo obteve vitória nessa questão do PERS. É relativo. Né? Porque a equipe do Ministério da Fazenda pedia que fossem só 12 beneficiados. Ficaram 30. Então, peraí, não foi tão vitória. É negociação. Eram 40 e poucos. O Ministério da Fazenda pedia 12 para ser beneficiado apenas. Acabaram ficando 30. Então, não é essa baita, não é uma Brastemp. Então, você tem esse jogo, porque é para sabotar o país mesmo, sabotar a economia. Aí a extrema-direita não vacila, ela não brinca com isso. Dane-se o povo brasileiro. Sim. E você tem também essas pautas de costumes, de valores, que eles trabalham muito com a onda conservadora que ainda persiste na sociedade brasileira. Então, é a ideia do punitivismo, então não tem saidinha, né? Quem participou de alguma ação, né? Inclusive ocupação de terra, não vai poder receber, não pode concorrer a concurso público, não pode receber benefícios, não pode receber Bolsa Família. São medidas punitivistas que tem uma parcela do eleitorado que gosta disso.
na onda conservadora. Então, também é um discurso para fora, é um discurso para sabotar o governo na economia e um discurso já de palanque eleitoral, contra as saidinhas. É o palanque eleitoral. Você vê que esse palanque eleitoral está nas redes digitais. É o que está nas redes digitais, né? Esse esgoto digital bolsonarista é exatamente isso. Né? São esses temas de valores, né? De direitos civis e tal. Então, é um jogo pesado. O governo, o Lula, vai ter... É o que ele disse, eu negocio, tenho que negociar, não tem jeito, é isso que é a política, tem que bater mais perna, tem que conversar mais, tem que dialogar mais, tem que negociar mais. Agora, fica o outro lado, cadê a politização da sociedade brasileira para que a sociedade brasileira entenda o que é esse jogo e para que ela se mobilize na defesa dos seus direitos. Para que ela se mobilize na defesa dos seus direitos. O Legione vai comentar depois, eu não vou entrar no terreno internacional, mas você vê, o Milei na Argentina tentou mexer com a questão da educação. Vide a manifestação que teve ontem. Né? Isso é pressão, diante da pressão do Deus mercado, diante da pressão de um legislativo dominado por forças conservadoras e fascistas de extrema-direita, você só tem uma componente que pode furar esse bloqueio, a pressão das ruas, pressão popular. Mas isso exige consciência. Eu tenho medo quando a gente chega nesse ponto de necessitar de pressão popular, nesse momento que a gente está, porque isso, a Argentina, ela faz pressão popular em relação a um governo que é oposição do que tem sido movimentações de organizações sociais, né? Aqui no Brasil a gente tem um outro contexto. Quem eu ouvi falando essa semana, não sei se foi eu não vou lembrar qual analista que eu ouvi, dizendo que nesse momento o campo progressista está junto com o governo. Então, assim, por isso que não há mobilização, inclusive, né? Porque há uma conversa a se fazer mais do que uma mobilização de rua. Então, quando a gente chega nesse momento de necessitar mobilização de rua, eu fico meio com medo, fico meio com o pé atrás. Vamos ver como que vão se dar essas discussões. Mas é importante também que você tenha comentado sobre essas várias pautas. Não, ainda nesse assunto mesmo, Miro, que são todas pautas relacionadas à pauta da segurança pública, né? Que tem vindo muito forte em relação à palanque eleitoral agora nessa eleição municipal e vai se tornar ainda cada vez mais forte em relação às eleições ali de 2026. Então, são todas pautas que, de alguma forma, dialogam com isso e, por isso, estão sendo votadas nesse esquema de urgência, de pressa, para que a extrema-direita passe a aparecer cada vez mais. Então, é muito complicado tudo isso. Para a gente finalizar... É uma pauta que está crescendo no mundo, é isso. Esse Bukele em El Salvador virou uma referência nisso. Você pega o Milei agora na Argentina, também com a mesma bandeira, né, de segurança pública. É uma pauta que a direita explora ao máximo, jogando nessa mentalidade punitivista. Né, simplista, né, resolve prendendo e matando, né, como se isso resolvesse. Né, mas ainda tem uma outra componente nesse episódio. São várias componentes, Thalita, na minha modesta opinião, na minha merreca de opinião. Você ainda tem mais uma componente nessa questão do Congresso, que é a sucessão, seja do Pacheco e a sucessão do Lira. Eles percebem o seguinte, eles estão terminando o mandato. São mais 8 meses, na verdade não são nem 8 meses, porque daqui a pouco entra o processo eleitoral, a Câmara e o Senado se esvaziam, são vários candidatos, inclusive. Né? Então, eles tentam se cacifar. Eles temem, por exemplo, cair no total ostracismo. É o que o Arthur Lira tenta parecer o protagonismo. E aí, o que eles fazem? Para ter esse protagonismo, eles pendem exatamente para essa pauta, para estar ao lado do bolsonarismo, para ganhar, né, o voto do bolsonarismo na sucessão. Então, tem todo esse jogo, você desarmar essas bombas. Com relação àquele que você falava desse analista que você citou, né, é que sem pressão social, nós vamos ter muita dificuldade. Muita dificuldade. O movimento social, tudo bem, ele está no governo, tá e não tá. Tá e não tá. Nós derrotamos o fascismo e elegemos um governo progressista, um governo oriundo das lutas sociais, um governo com compromisso com as bandeiras sociais e tal. Mas quando chega no governo, há uma separação muito grande. O governo sofre pressão de muitos lados.
O Lula, quando anunciou alguns ministros em dezembro de 2022, ele chegou a falar, num debate, ele chegou a falar o seguinte: olha, eu não quero puxa-saco, eu não quero gente batendo nas minhas costas. O jogo de pressão aqui é muito violento, vocês têm que cobrar. E o jogo de pressão é muito violento. Você elege o presidente, elege o governador, elege o prefeito, mas depois muda totalmente. O cara pode ser seu amigo de infância, mas no momento que ele chegou à prefeitura, ao governo do estado, ou à presidência da república, o jogo de pressão é muito violento. Se o movimento social não mantiver sua autonomia, o movimento social não é governo, na minha opinião, na minha merreca de opinião. Se o movimento social não mantiver sua autonomia, se o movimento social, nesse momento, não mantiver sua capacidade de pressão, pressionar permanentemente, nós corremos o risco de eleger um presidente e o programa que é aplicado é o programa do adversário. É uma situação dramática. Então, o movimento social, no meu entender, ele tem... Isso é fácil falar, difícil fazer. Eu estou aqui falando só, blá, 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 blá. Né? O movimento social precisa combinar 3 coisinhas, no meu entender, que são essenciais. Autonomia, preservar sua autonomia. 2, pressão. 3, inteligência política para também não fazer o jogo do inimigo. Saber a hora que avança e saber a hora que recua, para não fazer o jogo do inimigo. Mas isso é fácil falar, difícil fazer. Exemplo disso é a mobilização dos indígenas essa semana, né? A gente está com o acampamento Terra Livre ali em Brasília, eles saíram marchando, fizeram um discurso firme ali no Congresso, pedindo, inclusive, o crime de ecocídio, né, que é em relação a essas mortes no campo. Enfim, tem sido uma pressão bastante ativa e uma movimentação importante dos indígenas aqui no nosso país. É isso, a gente tem uma ministra indígena, mesmo assim eles estão lá, lutando por mais direitos, marcando presença. De fato, muito importante essa mobilização e essa atuação dos movimentos sociais que você coloca. Concordo, Miro. Miro, vou encerrar. Queria ficar aqui conversando, né? Gostoso ficar conversando, botar mais temas aqui, mas não tenho tempo. Vou já para o Lejane Mirhan. Miro, muito obrigada, viu? Sempre bom conversar com você. Uma boa semana. A gente volta a se encontrar na quarta. Beijo grande para você. Desculpa ter me esticado aqui nas considerações. Beijão, bom trabalho, Thalita.